Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E é com imensa alegria e gratidão que nós estamos aqui, em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, com as bênçãos do Mestre Jesus e a proteção da equipe de Dr. Pedro Luiz. Agradecendo a todos os irmãos que estão conosco e que sempre vão acessar essa página, vamos reforçando, nos educando, nos ensinando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Graças à espiritualidade benfazeja, ao nosso Mestre Jesus. Se alguém durante o estudo, a leitura das questões, ou qualquer coisa que nós falarmos aqui, tiver alguma dúvida, não entendeu, podem tranquilamente perguntar, questionar. O que a gente não souber responder de imediato, a gente pesquisa, semana que vem a gente detalha. Não fiquem com vergonha, se não quiserem que cita um nome, é só escrever ali, tá? E a gente está sempre aberto a toda sugestão, é muito bem-vindo. É um estudo participativo, né? Então agora a Dani vai ler para a gente uma mensagem para nós harmonizarmos e fazer a nossa prece, e a Carol depois vai dar continuidade com as questões. Sejam todos muito bem-vindos. Com fraterna gratidão, a todos abraçamos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Filhos, educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Vamos lá para a nossa prece, harmonizando nossas mentes. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que iniciamos mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecendo aos bons espíritos, aos amigos do plano maior, a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz e a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que nos permite o intercâmbio com o plano maior, nos ensinamentos que fortalecem a nossa alma, alegram a nossa existência, inspiram nos dias de tristeza. Mestre, os teus ensinamentos e exemplos nos arrastam para que possamos com fé, com força e com esperança vencermos o dia a dia. Que as nossas emoções, que os nossos corações estejam próximos dos nossos entes queridos que já partiram e estão libertos no plano maior. Libertos da tristeza, dos enganos, de frente da vida verdadeira, de uma vida que não se acaba. Mestre, assim como o sol aquece as nossas almas, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, envolvidos neste estudo, possamos levar o perfume da esperança, a certeza de que os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas mãos vão trabalhar em Teu nome. Em nome do Cristo, em nome de Deus, abençoa os que estão nos hospitais, para que recebam alívio, para que recebam renovar. Abençoa, Senhor, os que cuidam dos doentes, que estão com os idosos em casas, os que abraçam as crianças, e a todos aqueles que se encontram tristes, deprimidos, possam receber também o sol da alegria e o brilhar de um novo caminho, de um novo rumo, que tudo renova, que tudo passa e tudo nos fortalece. Em nome do Cristo, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá?
Boa noite, pessoal. Continuando, então, parte 4ª, capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Entramos no decepções, ingratidão, afeições destruídas. Questão 937, pergunta. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Resposta. São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais felizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Miramês. Ingratidão. A ingratidão nos teus caminhos será sempre um modo de testar seu coração na confiança em Deus. Compete à alma não fugir do problema surgido à sua frente, mas resolvê-lo. Certamente que a ingratidão fere, por vezes, até aos espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Por estes, deve-se orar com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. A ingratidão vem do egoísmo, como filha de tal desvio, e sai por aí ofendendo corações despreparados. A ingratidão, de certa maneira, é uma prova para a perseverança no bem e oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Sejamos fortes em Deus e brandos em Cristo, que o resto vem por acréscimo de misericórdia, e quando a luz acender em nossos corações, por muito amarmos, estaremos livres de todas as investidas daqueles que nos respondem pelo bem que fazemos, pelas ingratidões. Novamente falamos, eles não sabem o que fazem. Pessoal, esse tema, né, não podemos esquecer que essa parte 4, que é a parte final do Livro dos Espíritos, ela fala das penas e das alegrias terrestres, da terra, da matéria. E aqui ele vem como uma pena e consolação, né? Então a gente tem falado, igual semana passada nós falamos da perda dos entes queridos, né? Do luto, é uma dor da matéria, da terra. No plano espiritual, né, existe um grande júbilo quando os nossos entes queridos estão chegando, pela alegria de um retorno para uma vida em que, se o nosso irmão alcançou uma melhora, um pouquinho de melhora, ele já é recebido com bastante alegria. E vale a pena a gente pensar que a ingratidão, as decepções e as afeições destruídas, elas são uma característica ainda do nosso mundo de provas e expiações. Nossa, por que a gente então, a gente já aprendeu a cuidar dos animais, a gente já tem leis que defendem o meio ambiente, já tem leis que defendem a vida, e por que a gente ainda passa por isso? Porque o burilamento é de cada um. O Cristo não, Deus, quando nos permitiu que Jesus nos abraçasse como governador e responsável por todos nós aqui na terra, ele disse que nenhuma ovelha se perderia, mas cada ovelhinha, cada um de nós, vamos ter que buscar por nós, pelo nosso mérito, através do livre-arbítrio das nossas escolhas, o padrão de vida e quando nós vamos melhorar. Este convite que foi estendido, que Chico Xavier fala tanto sobre a data limite, né? Esse convite dos últimos 50 anos para que todos nós, como trabalhadores da última hora, pudéssemos, na vivência e na convivência,
pudéssemos burilar e nos tornar um pouco melhores, o nosso planeta, as nossas provações, as nossas decepções, as afeições, isso não seria tão mal baratado, valeria tão pouco. Então a gente aprenderia a dar valor mais no sentimento. Hoje a gente usa uma palavra, né, que é empatia. Nada mais do que é a caridade de sentir a dor do outro e tentar aliviar da que forma for. A ingratidão é uma característica que vem do nosso egoísmo, que é aquilo que Kardec e os amigos espirituais nos ditaram, que era a chaga e o egoísmo da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, no dicionário, né, quando a gente fala em gratidão, a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, não consegue nem perceber aquela ajuda. Né? Então, os corações endurecidos na vaidade, no orgulho, ou às vezes na dor. Madre Teresa, todas as pessoas que iam ajudá-la, ela dizia, olha, quando você vai ajudar alguém, muitas vezes nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, nós seremos ofendidos, vão nos humilhar, mas não desista. Ela dizia isso para todos que estavam junto a ela. Existe aquela agressão de extrema dor e existe aquela de egoísmo. E existe a da soberba, que após ter recebido um auxílio, a pessoa nem reconhece que foi uma ajuda. Ela entende que o outro tinha por obrigação. Então, essa subjugação que nós, quando estamos trabalhando com o egoísmo, alimentando a nossa vaidade, a gente não consegue entender e, às vezes, a gente passa para alguém algo que nos sobra. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. E aí, diante disso, ao dar alguma coisa ou ajudar alguém, nós exigimos que esse alguém passe a vida inteira nos servindo. Então, isso é muito grave, porque neste momento, e muitos ainda falam, fulano foi ingrato, eu ajudei ele a vida inteira, porque a gente ainda não entendeu, muitos de nós não entendemos que a verdadeira caridade a gente diminui para que o outro perceba que, ao auxiliar, nós estamos sendo ajudados. E esta caridade, se colocar e sentir a dor do outro, muitas vezes nós não aprendemos. Às vezes nas nossas amizades, porque este capítulo fala das afeições destruídas, a gente confia um segredo, conta algo para alguém, algo que nos doeu. Basta um pequeno distanciamento, né? A primeira coisa a pessoa roda e solta aquilo ali para todo mundo, né? E às vezes com algumas pitadas de malícia. E a decepção que a gente tem, né? Essa dor, por quê? Porque nós, como diz Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, esse livro foi lançado agora, em março, antes de Divaldo operar. Ele foi publicado agora em março. E aqui ela fala que os vírus e as bactérias que têm chegado pelo nosso campo mental, que nós, de forma deletéria e negativa, alimentamos. E aqui ela conta num capítulo sobre ingratidão, exatamente sobre isso, né? Que aquelas pessoas, o indivíduo às vezes se isola porque ele se sente tão soberbo que ele tem um contato com o mínimo possível para que isto porque ele se julga superior, então ele acha que todos têm que servi-lo, porque ele tem um título, porque ele tem um nome, né? Eu gosto muito eu vou ler isso aqui de Joana de Ângeles e depois eu vou contar um fato de um grande empresário que nos faz lembrar um pouco disso aí. Ela fala, Joana de Ângeles, né? Muitas vezes o egoísmo é resultado de transtornos mentais e emocionais. E é quando ele se isola, evitando os demais porque se sente superior. Conhecendo-se e não tendo interesse em modificar, né? Por sentir numa situação superior, muitas vezes, quando necessário, né? Os homens nessa situação, as pessoas nessa situação, elas fazem de simpático para conquistar os outros. Sabe atingir o ponto vulnerável de pessoas generosas, usa as pessoas e torna-se um parasita, rouba a confiança, abusa da boa vontade, né? Dessa afeição.
e não tem, ele sempre acredita ser merecedor. E aí Joana de Ângeles diz, com facilidade desprezam a ajuda de quem os estima, permanecem vazios de valores emocionais. A ingratidão é doença do espírito, deve ser combatida por todos que eles são vítimas. E finalizando, ela diz, não te perturbe com aqueles que te exploram e que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidos. Tu prosseguirás amando, porque o bem que se faz é moeda de amor e se converte em soberana luz de bem-estar. A tranquilidade dos que verdadeiramente amam. Então, a ingratidão, num primeiro momento, a gente pensa muito, eu sofri uma ingratidão. Chico Xavier, em toda a alegria que ele sentia, né, ele sofreu muito. Então, uma senhora foi procurar e falou assim, eu tenho ajudado tanto meus filhos, nora, genro, vizinho, mas todo mundo me agride tanto, eu estou quase desistindo de fazer o bem. E aí Chico disse para ela, minha irmã, eu já tomei tapa na cara, né? Eu já tomei surras, tombos, me empurraram. E deixa eu te contar, vamos continuar, você sabe por quê? Os amigos espirituais nos ensinam que nós precisamos aprender a nos nutrir do amor que a gente dá. Olha que lindo, né? Então, essa maravilha que é a alegria, como diz sempre Chico, que bom que a gente está apanhando e não está batendo, né? Mas a ingratidão, ela tem um peso que dói, mais material do que moral, mais moral do que material. A ingratidão material, ela dói, né? Alguém que nos, de uma forma injusta nos trata, às vezes nós sofremos consequências materiais pela ingratidão de alguém. Mas, contudo, quando é moral, uma afeição quebrada, uma traição, uma grande decepção, ela tem um peso muito grande, né? Olha só, Joana de Ângeles hoje, ela diz, né, que nós usamos as pessoas, damos o que não nos falta e exigimos uma servidão eterna. No sentido egoísta, nós roubamos a confiança de alguém, né? Divaldo sempre dizia, olha, o mais importante não é querer ser amado. O mais importante é saber amar. E aí, tem uma lenda árabe que é a maior palavra de ingratidão. Tem um reino, determinado reino nos países árabes, que quando alguém é julgado, é denunciado ao rei e é condenado, as pessoas desse reino ficam em filas dos dois lados da rua. E a pessoa, quando é condenada, ela passa e ela leva tapa, pedrada, leva paulada, escuta humilhações, é debochada, é ridicularizada, até ele passar no fim desse corredor. É uma humilhação muito grande. E um homem injustamente levaram para esse rei que um determinado homem que era uma pessoa boa ali naquele reino, mas convenceram o rei que ele tinha cometido uma falta horrorosa. E ele começou a atravessar aquele corredor de penúria e recebia cada pedrada, cada paulada, e ele só chorava, não falava nada. De repente, no meio disso, e o rei sempre assistia a tudo, uma pedra pequenininha bate na cabeça desse homem, e esse homem dá um grito de dor horroroso. O rei manda chamar. Ele achou estranho, nunca tinha visto isso. Ele falou assim, escuta, o que aconteceu com você, ó pobre homem? Recebe pauladas, pedradas enormes, e uma pedrinha pequena, você gritou tanto, o que aconteceu? Ele virou e falou o seguinte, as pessoas que não me conhecem estão me mandando pedras, eu entendo, elas não sabem quem eu sou, mas aquela pedra pequenininha foi o meu melhor amigo que mandou. Então, é a melhor definição da nossa ingratidão, né? E às vezes a gente pensa assim, nós justificamos os nossos erros chamando os outros de ingrato. Em tudo dai graça. O ensinamento maior é, muitas vezes, em tudo que nos falam, todos nós, gente, temos imperfeições, muitos erros, mas nós precisamos refletir. Quando a gente chama alguém de ingrato, fala assim, meu Deus, será que eu fui mesmo? Né? Quantas humilhações, assim, eu já vi situações na empresa em que a pessoa precisava muito daquele trabalho. E ela era sempre ridicularizada, humilhada. E ela nunca reclamava, o pessoal falava assim, mas você aguenta isso tudo, por quê?
ela virou e falou assim, não tem problema não, tá tudo bem. Né? E ela tirava de letra, e o pessoal falava, você é baranga, sou mesmo. Você é feiosa, sou mesmo. Tudo que você comentava que era que o pessoal... E virou chacota na empresa, todo mundo explorava, né? Para ela nunca tinha hora extra. E essa pessoa sempre... E aí um dia eles viraram para ela e falaram assim, mas vem cá. A faxineira perguntou para ela, falou assim, por que você aguenta isso tudo? Ela falou, simples, eu preciso. Os meus filhos e os meus pais precisam muito de mim. Então tá tranquilo, cada um dá o que tem e vão passar. E essas pessoas que quando ela entra na empresa, juraram que ia fazer ela sair de lá, porque não aceitavam que ela estivesse lá, né? Viraram e ainda ameaçavam de toda forma, todo ano pediam ajuda dela na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Ela continuou auxiliando. E auxiliar falou assim, você é boba, ninguém te respeita. E ela falava, não, eu estou fazendo o meu caminho. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, quanto mais me batem, quanto mais me agridem, mais amor eu tenho para dar. Mais eu vou mostrar que o mundo é diferente. Então, é nesse sentido, quando a gente fala nessa paz, e essa ingratidão dói, né? Emmanuel diz que cristão sem espírito de sacrifício não entendeu o que é viver. E é nesse sentido que aqui vem falar, nessa ingratidão, né? Mas a decepção não causa amargura, causa, ela dói. Mas quando nós aprendermos a nutrir, a simplesmente ficar feliz porque fizermos algo, nós não vamos cobrar nada de ninguém. Nós não vamos achar que alguém tem que nos dar algo em troca, né? Eu estava participando de um grande evento, né? Eu lembro uma época, uns psicólogos famosos no banco, na década de 80, em que se começava a falar em qualidade total, investimento. E aí, o psicólogo, né, agitando todo mundo, e eu tinha uma amiga que ela estava já em alto escalão, né? O diretor regional lá do lado. E aí o psicólogo vira no meio de todo mundo e fala assim com ela. E ela contando antes, né, da reunião, tanto que ela estava sendo perseguida no trabalho. Aí o psicólogo vira no meio de 250 pessoas e fala assim, escuta, quem aqui recebeu um elogio do chefe esse mês ou essa semana? E o superior dela do lado. Aí ele falou, você. Quando ele chegou perto dela, ele falou assim, e aí, o que você recebeu? Você recebeu um elogio do seu chefe essa semana? Nesse último mês? Quando? Ela falou assim, nossa, se não me xingar, tá bom. Não precisa elogiar, não. E a turma inteira riu, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos trabalhar. É essa dor, aquele sacrifício, mas que é por amor. É quando a gente aprende a auxiliar, né? Chico dizia que quando nós emprestarmos um dinheiro, passarmos alguma coisa para alguém, né, uma roupa, um dinheiro, o que for que você passar para alguém, se você não precisar, não pega de volta. Se a pessoa não está te pagando, não perca uma amizade. Porque gasta-se muitas reencarnações para recuperar. E muitas vezes, quando a maioria que se sente extremamente injustiçado, mas que acha que todo mundo é ingrato com ele, que todo mundo abusa dele, que ele é extremamente rude e agressivo, normalmente são as pessoas mais ingratas. Quando nós cobramos muito, é porque ainda temos muito em nós. E o nosso reflexo, né? Eu não quero ver, então nós falamos que é do outro. Então, as afeições destruídas, caminha e segue. Teve uma grande traição, caminha e segue. Né? Na verdade, nós estamos no meio de uma pandemia. A qualquer momento, algum querido de nós ou nós podemos partir. A qualquer momento, quem a gente menos espera, a gente pode não conviver mais neste momento. O que de verdade valeu a pena? O que de verdade ficou? O que de verdade nós temos paz quando chegamos ou pensamos no velório ou no luto de alguém? Nós falamos sobre o luto a semana passada, né? E às vezes nós passamos uma vida inteira convivendo, né? Nosso trabalho a gente fica muito mais lá que na nossa casa, né? A nossa equipe de trabalho religioso também a gente fica todo o tempo que pode ali para tentar fazer algo para amenizar a dor de alguém. Mas de repente, nas nossas convivências,
Nós nos isolamos com raiva de alguém. Nós nos isolamos imaginando e criando fantasias que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Os que mais sofrem ficam calados. Os que mais sofrem passam por cima. Os que mais sofrem sentem dor, mas não ficam divulgando isso, pavaneando isso aí, né? Como se fosse um pavão. A gente brinca muito, a galinha bota um ovo e faz um escândalo danado. A tartaruga bota 200 e ainda esconde o ovinho para ninguém ver. Então, é essa a nossa natureza de respeito e dessas afeições, mesmo porque passar pela ingratidão é um convite, é uma prova. É uma prova que nos torna melhores, sabe por quê? Quando nós sofremos uma ingratidão, e às vezes a gente tem prejuízos terríveis materiais, mas o nosso emocional também dói muito. Quando nós passamos por uma ingratidão, a gente tem um problema para resolver, a gente sai da zona de conforto, e cada vez que nós somos obrigados a sair fora de tudo que nós planejamos e precisamos resolver algo, isso é uma prova. E o fato de ter que escalar uma prioridade para resolver, escalar uma prioridade para sobreviver, isso faz com que nós melhoremos em alguma coisa. A vida nos faz. Você já ouviu aquela história que até um empurrão te joga para frente, que até um tropeção te faz andar? É nesse sentido. A ingratidão vem como um instrumento, é a prova para que nós possamos melhorar, evoluir, progredir. Então, ela é uma bênção, ela não é uma tristeza. Em tudo dai graça, né? É o convite que Paulo de Tarso dizia sempre. E a ingratidão, às vezes, é como aquela pedrinha, né? Às vezes nem são as grandes perdas, mas é aquela pedrinha que dói. Então, a gente, às vezes, tem amigos, né? Casais, às vezes. Eu tenho uma conhecida que ela disse, olha, o que mais me doeu não foi uma traição, teve outra, né? E teve às vezes até filhos, mas o que mais dói é no dia a dia, aquela pessoa já te traindo, te chamando e te ridicularizando, não acreditando no teu potencial, desanimando. Dizia a ela que ela era incapaz, que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo. E ela foi minando as suas energias. Então ela falou assim, olha, o que mais me doeu não foi a traição, foi ser maltratada todos os dias na frente dos meus filhos. Eu escondia dos meus parentes o tanto que eu era maltratada e humilhada, para que eles não ficassem com raiva dele. Então, a ingratidão foi o quê? Quando a empresa era uma barraquinha de produtos de feirinha livre, eles estavam juntos e ela alavancou. Na hora em que eles conseguem grandes patrimônios, né? Aí aparece uma outra pessoa, né? Então ela disse que o que mais doeu não foi a traição, que ela falou, olha, eu posso apaixonar por outra pessoa, qualquer um pode, mas para ter passado tanto tempo me chamando de incapaz na frente dos meus filhos, foi o que mais doeu. Então, entender isso, né? A ingratidão nos ensina a renunciar. E ela nos torna mais fortes. Ela não nos faz desanimar. Muitas vezes dói, como aquela mulher que chegou para Chico, né? E ele dizia, minha filha, vamos aprender a alimentar. O que Joana de Ângeles diz? O bem que se faz não se perde. Consciência tranquila, ninguém tira de nós. O bem que se faz, ninguém tira de nós. André Luiz diz que por mais que nós estejamos com dor, com sofrimento, com raiva, que nenhum bem que nós possamos fazer será perdido e será o nosso testemunho no momento final. Né? Então, nenhum pai, nenhuma mãe se sinta culpada se o filho desistiu e sucumbiu pelo suicídio. Não sinta seu filho como ingrato. Sinta que este filho veio às suas mãos e durante todo o tempo que você pôde, os pais ensinaram a lei de amor. Neste momento, não sinta uma dor de ingratidão. Tenha a certeza de que tua parte foi feita. Que os bons espíritos amparam o nosso irmão. E que esse irmão hoje, tenho certeza, tenha gratidão por ter tido uma oportunidade. E ele agora clama uma nova oportunidade. Confia. O bem que se faz não se perde. E falando sobre ingratidão e remetendo a semana passada, o que os amigos espirituais nos dizem, que nós durante o sono, como podemos conversar? Falando em gratidão,
Eu juro que é a última da questão, tá? Falando em gratidão, uma jovenzinha, a avó faleceu, e ela comenta com as colegas que ela tem um remorso, ela tem uma tristeza, que ela a vida inteira não teve paciência. E que quando ela começou a trabalhar, ela começou a entender todos os ensinamentos que a avó lhe dera. E que ela, quando a avó adoeceu, morava em outra cidade, ela não foi visitar essa avó. E que ela sentiu uma extrema tristeza, que ela foi ingrata, e a avó falava que queria vê-la. E ela nunca achava que era sério, que não era importante. Até que um dia a avó parte para o plano maior, e ela carrega essa ingratidão, ela se sente ingrata, ela sente uma dor de arrependimento enorme. Então, todas as vezes que algum ente querido, ou alguém que nós tivemos dificuldades e partiu, nós conversemos com ele. Não é chamar e levar dados mentais. Chamemos, conversemos com ele. Digamos, olha, no caso dessa jovem, né, que diga para essa avó o tanto que foi bom conviver com ela, o tanto que foi bom ser neta dela e o tanto que ela é grata. Mande flores, mande perfume, mande beijos e mande abraços. Nosso pensamento, consentimento, na nossa vontade, ele tem a direção e chega onde precisa chegar. Nossos filhos, nossos entes queridos, vamos emanar. Foi bom demais ter convivido. Tenho saudade, mas saudade porque te amo. Saudade porque preciso te pedir perdão. Fique bem, recebe o meu abraço. Vamos nos encontrar durante o nosso sono, conversar, renovar. Fique bem, tudo está certo. Não estamos separados. Converse com vontade, com sentimento, né? E o luto precisa ser vivido, ele não pode ser negado. Mas nós não precisamos ficar no luto daquele nosso sentimento. É um luto de saudade, é um luto que a gente chora pela falta de afeto. Mas não vamos ser ingratos, reforçando a nossa dor e não mandando a quem nós amamos um abraço. Não contando para eles e pedindo para que chegue até eles toda a saudade, alegria e gratidão que nós temos por termos convivido. Né? Mandemos o nosso recado. Ele chega. Se for sincero e honesto, ele chega. Que assim seja. Que assim seja. Questão 938. Pergunta. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Você vai ler na mesa? Não, é a questão A. Ah, tá. Não, então gente, essa questão 938, ela tem duas perguntas, né? Então, eu estava falando com a Carol, assim, que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma paradinha aqui. Por quê? Quando a gente fala em gratidão, decepção, sofrer traições, dificuldades, né? Isso dói tanto, são as dores morais, né? Isso dói tanto que nos paralisa. Então, a Joana de Ângeles, neste livro, né? Em todos os momentos, ela sempre os bons espíritos, todas as obras, a codificação e o próprio Jesus. O que ele nos dizia no capítulo Mateus, capítulo 6, versículo 34, o que Jesus dizia? Não os inquieteis pelo dia de amanhã, né? A cada dia basta o seu mal, a cada sofrimento e a cada dificuldade já basta. Muitos de nós arrastamos isso por vidas, por séculos, e nos tornamos obsessores, desafetos, causamos muita dor. Então, a ingratidão sofrida não pode nos paralisar, ela é para nos fazer crescer, como diz a questão 937. Essa 938, vale a pena a gente pensar, parar o seguinte, mas toda a dor sofrida, ela não é justo endurecer o nosso coração? E aí, sabe aquela mãe em que, ao ser traída, ela tortura todo mundo da família, atormenta os filhos todos? Né? A gente conhece muitos lares
em que as mães, ou os pais, por terem passado uma grande dor, uma grande ingratidão, passam a vida inteira descarregando esse mau humor nos filhos e ainda colocando na cabeça dos filhos que todo relacionamento é sofrimento e dor. Então, nós estamos, desta forma, não aceitando aquilo que nós precisamos passar, lembrando que tudo que nós passamos são colheitas do que vivemos, são obras que nós plantamos em outras eras, que praticamos em outro tempo, ou provas que nós imploramos ao reencarnar. A gente até pede, olha, eu quero passar por esta prova para dar exemplos para meus filhos. E na primeira oportunidade nós saímos torturando, de cara ruim, quebrando tudo na casa, né? Essa pandemia é uma prova. Ela não é uma expiação. Ela é uma prova. Tudo que nós tínhamos planejado, todo mundo teve que fazer diferente. E esta prova, como cada um de nós vamos sair dela? Com mais gentileza? Com menos gentileza? Algo maravilhoso essa semana. Muitos de nós, né, sabem que foi bem frio. São Paulo ficou muito frio. Um jovem de 26 anos, isso está filmado no metrô, nas câmeras, né, nas câmeras de filmagem. Esse jovem estava com 2 blusas de frio, que estava muito frio. Ele viu um cachorro tremendo de frio, cachorro de rua. Ele tirou a blusa de cima, tirou a blusa do baixo, vestiu o cachorro com a blusa dele. Então, essa cena está maravilhosa. E aí a gente pensa, olha, uma pessoa que tem que acordar de madrugada, passar frio, vestir tanto de blusa, pegar aquele metrô, e ele muda seu tempo, perde o metrô que tinha programado, para vestir uma blusa num cachorro de rua, né? Então, muitas vezes a gente vai trabalhar odiando, xingando aqueles que são nossos superiores. Nós temos que rezar, porque precisou de milhões perderem o emprego, para a gente aprender a rezar por aqueles que estão administrando, cuidando, rezando para que a empresa fique bem, para que nós não percamos o nosso emprego. Então, em vez de endurecer os nossos corações, tem que ser o contrário, precisamos amolecer. Eu já relatei aqui uma vez de uma mãe que foi deixada com 7 filhos, o mais novo estava no berço, e ela passou a vida inteira falando que filho é um traste, que é doido esse povo que tem filho, né? E uma das suas filhas que encontrou um grande amor, teve um problema sério num processo de um aborto espontâneo, não conseguiu engravidar mais, gente boa e tal. De repente, o pai some, deixa notícia de pai de longe, e ela já, com a vida feita, aposentada, feliz, jovem, curtindo o mundo, descobriu que esse pai, numa outra cidade, tinha 4 filhos que passavam muita dificuldade. E o pai estava numa situação muito difícil. E comentando isso com a mãe dela falou, não quero nem saber do traste. Ela foi nessa cidade, adotou os 4 irmãos, filho do pai, que nunca cuidou dela. Deu direcionamento, eram pré-adolescentes, todos estavam nessa fase. Cuidou, deu escola, pôs na escola, levou todo mundo, cuidou do pai até desencarnar, mandava dinheiro para a outra esposa dele, com a maior dignidade, com a maior alegria. Encaminhou todo mundo. A ingratidão é para nos fazer caminhar e não para nos endurecer a alma, né? E mesmo Emmanuel diz, cristão sem espírito de sacrifício não entendeu o que é viver, né? E a gente tem que aprender, nós todos, e não é fácil, né? A dar de si mesmo. A aprender que aquele que agride, ele é doente, né? No livro Contos e Apólogos, né? É bom a gente mostrar um livro. A gente não sou inteligente nem muito lida, não. A gente só pesquisa e faz cola. E aí tem uma história muito linda aqui, né? Que é o tópico 38, a esmola da compaixão. Cristo disse a Pedro, cuida das minhas ovelhas, né? E Pedro, de todos os discípulos de Jesus, o que nós mais parecemos era com Pedro. Era uma rebelde, era o que tinha o sangue fervia, brigava, né? Arrancou a orelha do outro lá, o Cristo foi lá e teve que colocar no lugar. Ciumento, Pedro, resmungão, reclamou. Pedro, que nós mais nos identificamos. Ciumento.
E aí, numa determinada fase, Pedro, né, cuidando, o que o Cristo diz? Cuide das minhas ovelhas. Era uma casa que recebia os doentes, aqueles que ninguém queria olhar, cuidava-se deles. E ele um dia exausto, cansado, mais de meia-noite, bate a sua porta e aparece um moribundo todo tampado num casaco. E Pedro fala assim, você já sabe que não está na hora, essa hora não tem alimento, tá? Pedro xinga. E aí, o Cristo tira o capuz e se materializa. E Pedro chora. E aí Jesus, né, afagou-lhe a cabeça e disse, Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. E Pedro nunca mais reclamou desse trabalho. E ao receber, né, imediatamente o Cristo, ele não vê mais e o auxilia. Os nossos corações não são para endurecer. Eles precisam aprender pelo amor. Se nós não aprendemos pelo amor, vamos ser convidados pela dor. Se a dor nos revolta e nós, com a desculpa de que ninguém nos entende, todo mundo é injusto, e nós paramos de prosseguir, tudo aquilo que precisávamos fazer de bem e não fizermos, nós responderemos por ele. Né? Então, a gratidão é aquilo que traz o perfume e a luz do Cristo em nós. Vamos lá para a questão A? Vamos. A Renata só está perguntando qual que é o nome do livro. Coloca a capa, Contos e Apólogos. Tem ele lá na FEAC para emprestar. Do irmão X. Então, questão A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Resposta. Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Você quer que lê o Miramês agora? Aliás, agora é Allan Kardec. Kardec faz um comentário, gente, a respeito dessa questão, né? E a Carol vai falar pra gente aí. Então, o comentário do Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Você tem Miramês. Então vamos lá? Você quer que lê, né? Miramês, homem de coração. Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é lei que se cumpre em toda parte da criação. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares alegria, não há outro caminho. Assim acontece com tudo o mais na pauta da vida. Decepção alguma tem o poder de nos esfriar no exercício do bem. Para o homem consciente da verdade, as decepções são estímulos para a continuidade nas diretrizes da fraternidade. Pessoal, essa questão ele vem, a 938A, né? Ela fala exatamente, nossa, mas a dureza e a ingratidão com que nós somos tratados faz ferir o nosso coração, né? E por que precisa de tanta dor e tanta dificuldade, né? E aí, o que a gente queria ser mais feliz, sofrer menos, né? Passar menos pelas decepções, pelas ingratidões, ingratidão. Então, o que decepções que eu quis dizer? A gente queria decepcionar menos, sofrer menos, né? E diante disso tudo, o que os amigos espirituais nos dizem?
o nosso padrão vibratório, que é a energia de tudo que nós somos. Nós podemos ter uma aparência linda, podemos ter poder, podemos ter materialmente, né, uma boa fala, passarmos por pessoas boas, escondermos as nossas imperfeições. Mas nada, em momento, ninguém engana todo mundo o tempo todo. E nada tira de nós a nossa essência. Aquilo que faz com que as pessoas gostem de ficar perto de você. Aquilo que faz com que todo mundo quer te levar para casa, para as festas, para as companhias, é aquele que faz com que o ambiente fique bom. Né? A gente brinca muito, nas empresas a gente fala assim, olha, o cara que é o divertido, ele pode ser o pior funcionário, mas ele não pode deixar de ir no churrasco da empresa, senão não tem graça. Né? Então, o que é isso? É a alegria que a gente sente. Então, diante de uma ingratidão, diante de uma injustiça, normalmente quem comete afasta. Né? Afasta, corta contato. Por quê? O que acontece aí? Na verdade, ele fala que sofreu, mas ele afasta. Quando existe um afastamento, é porque o padrão vibratório, água e azeite não misturam. Então, essa energia, quando a gente fica triste, perdi um amigo, nós não perdemos amizades. Na verdade, Deus nos permite que nós possamos, às vezes, até diante disso, nos afinizar com pessoas, muito mais pessoas do que era antes. E vai chegar um tempo. Nós não devemos, em tempo nenhum, impedir que pessoas que nos magoaram ou fizeram algum mal não se aproximem de nós. Claro que nós não vamos ter aquela mesma confiança, né? Aquele mesmo sentimento, a mesma entrega, mas nós podemos, honesta e sinceramente, termos uma boa convivência. Isso é saudável, isso é evolução, isso é melhora. E de tanto conviver, nós aprendemos a amar. Quem são os nossos parentes que estão dentro da nossa casa? Quem é aquela cunhada maravilhosa, aquela sogrona lindona que nós temos? E os vizinhos, gente boa? O que é isso? Fruto de vidas vividas em que nós, por nossa ingratidão, por nossas dificuldades e egoísmo de outra era, temos esses queridos agora próximos a nós para nos educar e nos ensinar. Né? E é tão engraçado que a gente reclama muito, né? Não tem como perdoar fulano. E a gente reclama. E uma determinada época, a gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa em que ela dizia que estava sofrendo muito, porque o marido dela tinha morrido, ela estava muito triste, e que ela estava sofrendo, e que os 60 últimos dias dela ela não parava de chorar, e que ela pedia a Deus para o marido dela aparecer perto dela. E aí, né, a gente tentando conversar, e aí, assim, ó, como é que ele foi? Então ele foi muito bom para a senhora. O danado foi um traste, mas eu tô com saudade dele. E aí, diante disso tudo, o que vem pra gente? Aí eu falei, olha, como Deus é grande, né? O traste, uma pessoa que às vezes nos causou tanta dor, depois que essa pessoa parte, a gente começa a perceber que todas as dificuldades que nós temos, todos que estão na nossa volta, principalmente no nosso lar, na nossa vida, sociedade, aqueles que a gente não escapa e tem que conviver, né? A gente descobre que nas dificuldades do suportar, no conviver e tendo que viver, porque está na mesma família, está na mesma empresa, né? Vizinho, você não tem como. Quem tem dinheiro compra outra casa e muda, a gente tem que aguentar. O que acontece? De tanto conviver, a gente vai descobrindo que essas pessoas têm imperfeições, mas nós também temos. Mas acontece que a gente descobre que alguma qualidade essa pessoa tem. Essa nossa irmã que estava chorosa, né? Então ela dizia, falou, olha, as contas estão chegando, e meu marido, ele era um traste, mas ele nunca atrasou uma conta. Ele pagava todas em dia. Eu nunca tive um cobrador na minha porta. E aí ela começou a ver tanta coisa que o traste tinha, que não era tão traste assim, né? Então, muitas vezes, e às vezes, aquelas que sofrem muito, né? Leiam o livro Renúncia, para a gente entender o que é gratidão e ingratidão.
E aí a gente entende que a gente acostuma, às vezes, com a dificuldade, com a dor, com a convivência difícil. Mas ela nos ensinou a ser melhor. Então, muitas vezes a gente entende isso, né? E aquilo ali, o que ela dizia naquele choro que ela queria ver e que ele aparecesse? Na verdade, a única coisa que ela queria dizer é que nem tudo que ela xingava, que ela dizia que um tiquinho tinha verdade. Que nem tudo que ela xingava era realmente verdade sobre o que dizia e pensava dele, né? Então, a gente até conversando com ela e dizia, olha, se alegre e agradeça a Deus que seu coração hoje conseguiu vencer uma ingratidão e ainda perceber coisas boas. Diga a ele, converse com ele que está tudo bem, que ele fique bem, que ele se cuide e que a senhora, a partir de agora, reconhece as qualidades que ele tem e vai continuar a sua vida aqui, né? E no plano maior, se for de merecimento da vontade, esse reencontro acontece. Então, essa ingratidão com que nós muitas vezes queremos parar de trabalhar, essa ingratidão, na verdade, ela é uma grande oportunidade para a gente caminhar. Nada, e uma coisa nós podemos ter certeza, alguém que nos decepcionou, nos traiu, foi ingrato conosco, passado um tempo ele vem e pede uma ajuda, né? Muitas vezes os familiares, os amigos, os colegas de trabalho falam assim, você é bobo, não faz isso não. Poucos de nós temos coragem de continuar ajudando esse amigo. Para se ter uma ideia, uma equipe na faculdade, numa universidade americana, que estuda e tem uma disciplina sobre felicidade, os psicólogos principais que fazem essa grade curricular e a ementa dessa disciplina, ela diz que quando você sofreu uma grande ingratidão, se você puder, se você der conta de não contar para muitas pessoas, porque quando esse alguém vier te pedir desculpa, o seu grupo social não te deixa às vezes perdoar. É interessante, né? Então, lembrando que a disciplina mais procurada em Harvard agora é da felicidade e perdão. Então, olha como que é interessante o que é essa psicólogo, né? Eles trabalham nessa disciplina desde 1978. Ela foi colocada, disponibilizada desde a década de 80 e agora, depois do ano 2000, é que essa disciplina teve mais acesso. Mas olha que coisa interessante. A sociedade, às vezes, nos cobra e nós falamos, você é boba, você vai perdoar, não acredito. Não é assim que a gente faz? Então, na verdade, não é para ninguém subjugar e aceitar um manipulador de forma alguma, nada doentio. Mas nós temos que entender que o perdoar é que nos faz evoluir, né? Lembrando que a ingratidão não se paga uma dificuldade sofrendo e penando. Nós pagamos tudo o que nós causamos com amor. Perdoando, amando, fazendo bem. Se sofremos uma ingratidão, Joana de Ângeles, ela fala nesse livro, por que as nossas vidas estão tão vazias? Por que estamos tão irritados, tão deprimidos? Porque nós estamos nos satisfazendo de coisas materiais, como se estivéssemos bebendo água do mar. Quanto mais a gente tem, mais sede nós temos, não sacia. Então ela diz que ao sofrer decepção, traição, ingratidão, que se nós não conseguimos conversar, reatar, né, que leva um tempo, tudo leva um tempo, que tudo que a gente puder que nós possamos continuar fazendo bem para outra pessoa. Alguém nos agrediu, que nós não paralisemos, façamos o bem para o próximo. Em Uberaba, tinha uma enfermeira que cuidava de uma determinada ala do hospital. Ela era muito pobre, 3 filhos, morava na casa que tinha alguns cômodos, mas muito sofrido. E tinha uma ala nesse hospital que tratava de fogo selvagem. É uma doença, né, que todo mundo conhece. Ela chama Dona Aparecida, deixa eu pegar o nome dela aqui, Dona Aparecida Conceição Ferreira, em Uberaba. Teve um dia que foi determinado fechar a ala do hospital. E esses doentes foram, quem não achou, chamaram para os parentes buscar, que o hospital não tinha como mais ficar com aquela ala. Sobraram 5. Dona Aparecida, com todo, falou assim, eu não vou deixar pôr esse povo na rua. Levou para casa. E foi pedindo para os vizinhos colchão, lençol, travesseiro. É algo muito difícil. As feridas são feias.
eram mãos cheirosas. Os seus filhos e marido não deram conta, foram embora. Ela ficou na casa dela com a ajuda dos vizinhos. E ela montou um hospital e uma creche, né, do fogo selvagem. E a dona Aparecida era muito humilde, era uma enfermeira, uma luta. E ela falava, gente, Deus é tão bom, com toda dificuldade, desde o dia que ela levou, e foram chegando mais que chegavam na cidade. Desde o dia que ela levou esse pessoal para lá, ela falava com toda dificuldade, sempre aparecia uma doação. Levava fralda, sempre aparecia comida. E aí um dia, e ela foi acusada na cidade, porque ela pedia muito dinheiro para todo mundo, ela pedia ajuda, isso, todo canto que ela ia. E ela foi acusada de falsa mendiga na cidade. E ela tem um depoimento, quem quiser ver no YouTube, que ela falava que Chico Xavier para ela era Deus. Que quando o Chico chegava e ajudava a cuidar dos doentes, ele não ia lá só doar. Ele ajudava a cuidar, limpar, e ela falava assim, eu senti o perfume de Deus. Para mim, quando o Chico vinha, era Deus chegando. E um dia ela foi chorar com o Chico, ela não aguentava mais, ela falou assim, como é que pode, estão me acusando de falsária, né? E ela era uma senhora muito, estão falando que eu sou falsa mendiga, Chico, eu não dou conta mais, o que eu faço? Aí Chico falou com ela, Dona Aparecida, eu já tomei tapa, eu já tomei murro, eu já apanhei. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar limpando os nossos meninos e fazendo a nossa parte, né? Não vamos preocupar, não. Deus sabe o que faz. Vamos continuar. E ela disse que ele falava com tanta doçura, ele falava assim, e mudava de assunto, falava com ela assim, vamos cuidar do fulano de tal agora? E desviava a atenção dela para continuar cuidando. Então ela disse que se não fosse o apoio do Chico, que ela falava que era Deus, ela não ia conseguir continuar. Ela morreu aos 92 anos e essa obra ainda continua lá. Um dos poucos lugares no país que ainda cuida de quem tem essas doenças. Mas isso nos faz lembrar um caso do nosso amigo, que tem também nesse livro Contos e Pontos, em que ele começou a trabalhar numa casa espírita, foi dirigente. E aí um dia, ele, na reunião mediúnica, ele chegou para o mentor da casa, né, na manifestação, ele falou assim, não estou dando conta disso aqui não. Estou dando conta não, porque estão reclamando que eu estou muito mandão, estão reclamando que eu não estou fazendo prestação de contas, todo mundo fica falando de mim é um absurdo. Os amigos espirituais, dirigentes, plano maior, foi meu irmão. O importante é a obra, tenha paciência, converse, veja o que você precisa melhorar no seu jeito de falar, às vezes você está sendo grosseiro. Tá. Passou mais um tempo, ele, noutra reunião, chama os mentores e fala, diante de todo mundo na reunião mediúnica, eu não estou dando conta não. Agora é a equipe que não me obedece. E que ninguém me obedece porque continuam falando de mim e ninguém cumpre horário. E reclamou, falou, eu estou desistindo disso aí. Amigo, tenhamos paciência, vamos dar exemplo. Nós temos que ser o primeiro a não atrasar. Algum atraso às vezes é dor e amigos do plano espiritual querendo atrapalhar a obra. Até um quarto de hora no livro final do livro dos médiuns, a espiritualidade espera. A hora é importante, que a disciplina, mas perdoe, entenda, converse, continue no trabalho. Passou 3, 4 semanas, ele reclamou de novo. Não tem condição não. Eu estou desistindo de cuidar desse centro espírita, eu não estou dando conta, o sofrimento está muito grande. E porque as pessoas não me respeitam, que ninguém chega a hora, que o povo reclama, e que tem atendimento o tempo inteiro, não tem sossego. E aí os amigos do plano espiritual falaram assim, meu irmão, nós temos a receita para todos os seus problemas. Ele falou, tem? Então pode me falar. Porque ninguém está entendendo aqui, que ninguém me respeita. Ele falou assim, vá para casa, tome quilos e quilos de remédio para dormir. Fique na cama só dormindo, descansando e rezando a Deus. Fique horas, durma, fique em paz. Aí ninguém vai falar de você. Quando voltar para o plano espiritual, tudo aquilo que você comprometeu em fazer, você responde à espiritualidade, ao seu mentor. Aí ninguém vai falar mal de você. Né? E aí, ele entendendo o recado, ele nunca mais reclamou. E aí, a ingratidão nos faz esse convite. Né? Como nós estamos, dói, é muito triste, e muitas vezes nós passamos por uma ingratidão tão pesada que a gente pensa mesmo em parar e desistir de fazer o bem. Dói tanto, né? Dói tanto que a gente acha que perdeu um pedaço.
como aquele homenzinho que levou uma pedrada pequenininha e doeu muito. Mas o exemplo arrasta. E é nisso que nós evoluímos. Nenhum bem que se faça se perde. E entendermos que é da vida, do plano material, né? E nós sofremos muita ingratidão e decepção, porque a maioria de nós não enxergamos as companhias que estão nos outros. Nós não enxergamos o que nós plantamos em outra época, né? Então, a renúncia, falando em gratidão, nós temos que lembrar em renunciar. Ela é uma prova que nos ensina a ser melhor, né? Então, vale a pena lembrar uma história de um juiz de direito, que ele sempre, da área de família, ele sempre foi muito correto. Mas depois de algum tempo, ele conheceu a doutrina e começou a estudar a doutrina espírita. E aí, ele virou para o amigo dele e falou assim, olha, lê sobre as obras de Kardec, entender que fora da caridade não há salvação, entender que nós somos influenciados e muitas vezes não percebemos, entender que todos nós temos dificuldades, me fez mudar um pouco como juiz. E contou para o amigo que ele estava numa sessão, estava o marido, a esposa, eles estavam separando, e um homem muito áspero, o ex-marido, gritou, maltratou muito a mulher, gritou com o advogado e gritou com o juiz. E aí esse juiz diz que parou a sessão durante 20 minutos, pediu um tempo, pediu que os seus assessores chamassem discretamente aquele homem e levou na sala dele em reservado. Ninguém percebeu. E ele conversou com esse homem e falou assim, olha, eu posso te dar a voz de prisão. Você está agredindo o juízo. Você foi estúpido com a sua mulher, com todos que estavam presentes. Repense a sua conduta. Eu não estou te chamando aqui como juiz. Eu estou te chamando como um homem, um marido, um pai de família e um profissional de mercado. E esse homem começou a falar com ele, contar para o juiz todo o desespero que ele estava passando e os problemas na empresa e na vida. O juiz não comentou nada, falou assim, esta conversa fica aqui. Voltou a sessão, tudo começou normal, ninguém entendeu porque o juiz tinha parado. Na hora que inicia a sessão, este homem pediu para que o advogado, que ele queria falar com o juiz e com todos que estavam ali. Como ele vinha de uma agressividade de 20 minutos atrás, todo mundo já ficou imaginando. Ele cai em prantos, chorando, pede perdão para a ex-mulher, perdão para o advogado, perdão para o juiz. E ele diz que tudo teve uma outra condução, tudo foi resolvido, sem brigas e sem pendências que levariam séculos e processos judiciais. E ele disse para esse amigo dele, olha, eu só fiz isso porque eu conheci essa doutrina e me tornei uma nova pessoa. Em outras eras, ele já estava preso. E teria virado um problema sério de vingança, de herança, de dificuldade, filhos separados sem poder ver o pai. E graças a Deus agora eu entendi o que é isso. E ele disse que essa doutrina é uma doutrina de gratidão. Então, dentro de cada um de nós, em vez de endurecermos o nosso coração, nós precisamos entender o nosso papel. Essa pandemia é uma grande prova em que nós podemos agora entender as nossas lutas e renúncias que nós precisamos fazer, né? Até os animais têm gratidão. E nós humanos, às vezes, estamos perdendo, né? Então, às vezes, tem alguém da área da justiça que ele falou o seguinte, gente, eu tenho visto homens ladrar como os cães e tenho visto cães amar como homens, né? Então, esse sentido do amar, aquele menino jovem que tira sua blusa de frio para pôr um cachorro no metrô, né? Então, isso vale muito a pena. Hoje, essa semana, a Organização Mundial de Saúde, na África, eles conseguiram erradicar a poliomielite. Então, teve um grande trabalho e eles estavam contando que neste processo de erradicação, 16 pessoas que trabalham na área de saúde, vacinando no norte da Nigéria, foram assassinados nesse trabalho. Eles foram assassinados porque os ditadores falaram para muitos
das tribos, né? Porque a África eles ficam praticamente isolados em comunidades que vivem como se fosse mesmo, né? Em pequenas aldeias, em tribos. Falaram para eles que a vacina era para esterilizar os homens. Então eles não tomavam e nem deixavam os filhos tomar. E aí agora eles conseguiram, com todo esse processo, eles falaram que mais de 20 enfermeiros morreram, porque estavam trabalhando, tentando convencer o pessoal a vacinar. Então a gente fala, o que é a ingratidão, né? Nesse momento de amor. Por todo o sofrimento que passaram, muitos se reuniram, perderam muitos cargos, aqueles que lutaram pela vacina perderam cargos políticos, perderam importância na África, perderam emprego, mas não desistiram. E hoje tem uma grande comemoração, né? Quando a gente vem falar também sobre ingratidão, né? Vale muito a pena a gente lembrar o seguinte: Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, ele dizia o seguinte: a candeia do nosso corpo são os olhos, de forma que se o nosso olhar for simples, nós teremos luz. O que nós mais enxergamos, né? É engraçado nessa pandemia, nós estamos do mesmo jeito, a gente continua reclamando das mesmas coisas. Se nós não estamos diferentes, se nós não mudamos, né, até as nossas reclamações, é impressionante. Esta prova veio para nos tirar do eixo, para nos dar valor. Quantas pessoas salvaram outras, ajudaram outras, aprenderam a amar outras, né? Quantas pessoas estão com saudade? Tem um pessoal que está soltando, né? Eu tô com saudade da minha tia chata no Natal, quero ficar perto dela no Natal. Eu tô com saudade daquele meu colega de trabalho que só pega no meu pé. Eu tô com saudade daquela minha amiga que só fala que eu engordei. E a gente começa a ter saudade da convivência, do viver com as pessoas. Mas nós não temos o direito de endurecer o nosso coração pelas dificuldades que estamos passando. Nós ficamos o tempo inteiro criticando, xingando, falando notícia ruim, contando os mortos, né? E toda vida importa. Toda família com seu luto tem o nosso afeto, o nosso amor, nossa esperança. Toda saudade dói em todos nós. Mas nós não podemos nunca desistir e nem deixar de ser como aquele pai de uma jovem adolescente nos Estados Unidos. E a filha dele suicidou e deixou uma carta. E eles descobriram, né? Ela deixou um bilhete no computador, ela dizia que ele não sabia o tanto que ela era ridicularizada na escola, que ela era esquisita, que era diferente. E aí, logo após o enterro, o pai dela decidiu ir na escola e foi conversar com os colegas de sala. E ele ficou chocado, jovens entre 12 e 14 anos, todos que a conheciam falavam que ela era legal, que eles eram amigos dela, que eles gostavam dela, que eles não tinham entendido por que ela tinha feito aquilo, que ela era inteligente. E o pai dela saiu mais aliviado, né? Mas ele foi mexendo no computador dela e foi vendo as redes sociais. E ele ficou chocado que os colegas de sala com quem ele conversou, que tinham confortado o coração dele por algum tempo, ele achou todos eles debochando, ridicularizando e criticando ela nas redes sociais dela. E aí, o que esse pai fez? Diante dessa ingratidão e dessa dor, montou um programa, ele monta uma cabine, junta alguns voluntários e passou a visitar todas as escolas que ele pode no estado americano onde ele mora, fazendo cabine e chamando todos que quiserem conversar e manter segredo, para contar se sentem, se sofrem bullying, se são humilhados, se querem desabafar, se estão tristes, se estão pensando em suicídio. Porque ele disse que uma vida que ele conseguir salvar pela tristeza do que passou, já vai valer a honra e a alegria de ter sido pai da filha que ele tinha. É a ingratidão transformando a nossa vida naquele papel mais bonito, trabalhar por amor. Nós não vencemos as dificuldades com a raiva, nem chorando e nem sofrendo.
chorar pode, dói, a gente reclama, a gente xinga, né? Mas a gente precisa ter coragem de transmutar e transformar. As provas existem para isso. Nós estamos sendo provados e convidados a esse trabalho agora. Então, o convite que fica, né, é justamente nessa hora. Posso contar mais um casinho? Falando sobre ingratidão, né? Um jovem trabalhava na mocidade espírita, lá em Uberaba, vivia com dificuldade. Emprego, subemprego. Trabalhava feito condenado. Dentro de casa faltava tudo. E ele ia todo fim de semana ajudando na casa espírita, na mocidade. Tá? E ele ficava, não aguentava. O vizinho era extremamente bem sucedido, tinha carrão, tinha grandes posses, mas era uma tortura na vida deles. Humilhava, ofendia, xingava, achava ruim porque aquele povo feio, pobre ali do lado da casa dele. E ele falava que engraçado, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu rezo, mais a dificuldade vem. E o vizinho, que não é uma pessoa tão gente boa assim, cada vez ele está prosperando mais. Aí ele falou, não dou conta não, vou lá conversar com o Chico. E foi lá conversar com o Chico, falou, Chico, esse tem que estar certo, não? A gente está aqui, está nessa luta, está sofrendo. O que é isso, Chico? E aí, Chico falou com ele, ô meu filho, mas é muito bom, né? Que bom que você percebeu. Você percebeu o quê, Chico? Só sei que está ruim. Aí Chico falou assim, olha, o nosso irmão é mal-humorado, é um coração duro. Ele ainda não entendeu, né, o papel da nossa vida, na vida em Cristo. Né? Ele está só semeando. Olha que chique, eu e você já estamos escolhendo. Então, que a ingratidão possa ser para cada um de nós o combustível que vai dar uma queimadinha nos nossos corações, mas vai acender a faísca do amar mais. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Não tem comentários. Não tem. Então, gente, finalizando, né? Agora sobre a ingratidão e gratidão, para a gente refletir um pouquinho, né? Sempre com a alegria do Chico e a certeza que dói, né? Então, a certeza que dói demais, mas a certeza também que é ela que nos torna forte, né? E semana que vem o tema é muito bom, pouquíssimas pessoas têm problema com isso, mas a gente vai falar assim mesmo. São as uniões antipáticas, né? Coisa miúda, coisa fácil de resolver. E a gente vai contar uns casos com a graça de Deus aí, para nos fortalecer, né? Alguns poucos, né, que tem probleminha nessa área aí, a gente vai refletir um pouquinho sobre os ensinamentos. Lembrando que esta parte que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, ela nos lembra das dificuldades que nós passamos aqui no plano material, que nós somos vida espiritual, vida imortal. Então vamos fazer a nossa prece, renovando para mais uma semana os nossos pensamentos e a nossa vontade de vencer a nós mesmos, né? Então tá. Mestre Jesus, é com imensa alegria e gratidão, Senhor, que estamos aqui, abençoados pela Tua luz, abraçados pela equipe de Dr. Pedro Luiz. Agradecemos aos nossos mentores, que graças a Deus não nos abandonam. Agradecemos àqueles que convivem conosco e nos toleram e nos suportam. Agradecemos, Senhor, por cada vez que conseguimos vencer uma dificuldade. Agradecemos a oportunidade de cada vez que não conseguimos vencer, que possamos tentar novamente abrir os nossos caminhos, sorrir mais, amar mais, aceitar mais e entender que quanto mais dores e dificuldades passamos, mais fortes e mais sintonizados com a Tua luz estamos. Que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos nos livrar das nossas culpas, medos, arrependimentos, transformando toda dor na alegria de amar mais, levar perfume, trazer a alegria,
e a felicidade para todos que nos rodeiam. Senhor, e se nós não temos ainda força e coragem para amar tanto como nos ensinou, que tenhamos, Senhor, a alegria e a prece para irradiar ao mundo fluidos melhores. Ampara o que estão nos hospitais, luz para aqueles que estão chegando ao plano maior. Força para todos os irmãos que estão despedindo dos seus entes queridos. A alegria e a certeza que a luz do sol e o brilho das estrelas é a brisa leve que fortalece a nossa alma e ilumina as nossas mãos para seguirmos na tua obra de amor. Que assim seja. Que assim seja.